Olá, muito boa tarde. Começando mais um Plano de Jogo. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Seleção brasileira goleia Uruguai por 4-1 em noite de Paulinho e Neymar em Montevidéu. Considerado o maior torneio de futsal infantil do país, Campeonato Piá é lançado em Lajeado. E no estúdio recebemos João Derli, um dos maiores judocas da história do esporte no Brasil. Seleção brasileira de Paulinho e Neymar goleia Uruguai e praticamente garante classificação para a Copa do Mundial da Rússia. O Brasil alcançou a sua 7ª vitória consecutiva nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Em Montevidéu, o time brasileiro goleou o Uruguai por 4-1 e ficou muito próximo de garantir a classificação, o que pode ocorrer no jogo contra o Paraguai na próxima terça-feira em São Paulo. E Tite continua com 100% de aproveitamento como treinador da seleção. O Brasil saiu perdendo logo no início do jogo, após Alisson cometer pênalti em Cavani, depois de uma bola mal recuada por Marcelo. O atacante bateu e fez 1-0. A reação começou aos 18 minutos com um belo chute de Paulinho de fora da área. Os uruguaios pressionaram, mas aos 7 minutos da etapa final, Firmino chutou, o goleiro Martin Silva rebateu e Paulinho marcou mais uma vez. Num chutão da defesa do Brasil, Neymar dominou a bola com categoria e encobriu o goleiro. Nos acréscimos, Paulinho marcou seu 3º gol da noite, completando de peito um cruzamento de Daniel Alves. A seleção tem 30 pontos, seguida pelo Uruguai com 23 e a Argentina com 22 pontos. 2 jogos completaram a 9ª rodada do Campeonato Gaúcho ontem à noite. Em Pelotas, Brasil e Caxias empataram em 1-1 no estádio Bento Freitas. Já em Rio Grande, o São Paulo foi surpreendido em casa pelo São José e perdeu por 3-1. E o final de semana vem aí e oferece muitas opções esportivas para você acompanhar. Confira na nossa agenda. Neste sábado, mais uma rodada do Campeonato Gaúcho de Rugby. O Brumers recebe o líder Farrapos. O Serra de Caxias vai a Santa Maria encarar o Universitário Rugby. E o destaque maior para o derby da capital, entre San Diego e Charruas. No motociclismo, começa neste domingo o maior campeonato estadual do Brasil. É a primeira etapa do SBK Gaúcho de Velocidade. 10 horas da manhã no Autódromo de Guaporé. Para os amantes da moto velocidade, uma ótima pedida. E já estão abertas as inscrições para a Copa RS de tênis. O tradicional torneio está na sua 53ª edição. A Copa RS recebe jovens de 12 aos 18 anos nas categorias masculina e feminina. A disputa no Recreio da Juventude em Caxias do Sul no mês de abril. E amanhã o Grêmio Náutico União recebe a 3ª etapa do circuito estadual da Federação de Judô. É a Supercopa Porto Alegre. São mais de 650 atletas de 20 clubes. O campeão vai levar o troféu Manuel Rodrigues Cação, homenagem a um dos principais nomes do judô gaúcho. O campeonato vale como seletivo para o brasileiro Sub-21. As lutas começam às 9h15 da manhã e a entrada é franca. No futebol americano, o jogo da rodada é em Carlos Barbosa. Os Chimangos, donos da casa, recebem os Bulldogs de Venâncio Aires, que busca a reabilitação depois de perder em casa para o Restinho Red Schools. O jogo começa às 2h30 da tarde no campo do Serra Futebol Clube, em Carlos Barbosa. Neste sábado, o Autódromo de Tarumã recebe a primeira etapa do Gaúcho e também do Brasileiro de Endurance. A primeira corrida é às 3 horas da tarde e deve contar com pelo menos 28 carros, num total de 3 horas de competição. E no domingo, a Arena do Grêmio é palco da Copa dos Refugiados. A competição amadora reúne 110 atletas migrantes. Entre os países representados estão Senegal, Angola, Haiti, Colômbia, Peru e Venezuela. A Copa começa às 1h da tarde e o ingresso é de 1 quilo de alimento não perecível. Suspenso, o Brasil passa nesta semana por uma auditoria da Agência Mundial Antidoping. O procedimento é raro e só havia sido executado com a Rússia e o Quênia, países recorrentes em casos de doping. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem do Ministério do Esporte está passando essa semana por uma auditoria da UADA, a Agência Mundial Antidoping. A atitude evidencia uma insatisfação da agência com a conduta da entidade brasileira, que foi criada em novembro de 2011.
O procedimento só havia sido executado com a Rússia, cujo esporte está fundado em casos de denúncia. A Federação Russa de Atletismo está descredenciada pela Associação Internacional das Federações de Atletismo, a IAAF, desde o final de 2015 e foi banida da Rio 2016. O Brasil não passa por situação tão delicada, mas convive há meses com um quadro difícil. A ABCD está descredenciada pela WADA desde novembro por não estar em conformidade com o Código Mundial. Enquanto descredenciada, a ABCD não pode atuar como autoridade de testes, ou seja, ela não pode requisitar testes diretamente. Assim, a realização de exames antidoping no Brasil tem cabido, sobretudo, às federações internacionais de cada esporte. Considerado o maior torneio de futsal infantil do país, Campeonato Piá é lançado em Lajeado. Acompanhem na reportagem da TV Univates. Acontece em Lajeado desde 1988. Tem média de 2.000 participantes a cada edição. O Campeonato Piá já é uma tradição no município e é considerado o maior campeonato de futsal infantil do Brasil. Um campeonato extremamente importante, né? Justamente para promover a prática esportiva, né? do futebol de salão entre os piás, né? Mas também tem uma categoria também das meninas, né? Então, assim, é a 29ª edição e temos esse desafio muito grande, Marcos, para atender todas as expectativas aí das equipes. A 29ª edição da competição amadora de futsal pré-mirim, mirim e infantil apresenta novidades. Nesse ano, o campeonato vai ter 2 divisões, ouro e prata. É justamente para a gente fomentar e promover também assim, a participação de mais equipes, né? A série ouro, por exemplo, vai ser destinada para equipes assim, mais competitivas, né? Equipes assim, mais tradicionais, enfim. E a série prata para as equipes não tão competitivas, mas de modo especial também para que eles possam estar participando, competindo, né? E também chegando daqui um pouco em iguais condições as demais equipes numa semifinal, numa final da competição. As inscrições das equipes vão até o dia 11 de abril e devem ser feitas mediante a doação de 5 pares de tênis. E a destinação desses pares de calçados serão depois para os projetos sociais que nós temos em locais assim, com alunos carentes, né? Que muitas vezes você bota um professor, você monta um projeto, mas tem alunos que de fato têm dificuldade até de comprar um calçado adequado para a prática esportiva. Um rápido intervalo e nós voltamos para conversar com João Derli, um dos mais importantes judocas da história do esporte no país. É rapidinho, não sai daí. No plano de jogo, recebemos João Derli, um dos maiores atletas da história do judô brasileiro. João Derli, que prazer em recebê-lo aqui no plano de jogo. Satisfação poder estar aqui no programa hoje e poder compartilhar um pouquinho aí da nossa história, relembrar e os projetos futuros. Tá certo. Bom, 10 anos do bicampeonato mundial, é isso? Parece que foi ontem, né? 10 anos... No passado, 10 anos também era muito tempo, mas agora já começa a pensar que faz pouco tempo. Porque não sai da memória, né? Me tornar em 2005 primeiro campeão mundial, primeiro brasileiro campeão do mundo, e depois repetir o título, né? O primeiro da América Latina, ter 2 títulos mundiais, e isso já fazia 10 anos, né? Então, o sentimento, a saudade, né? Daqueles momentos, principalmente do treinamento, da competição, né? Até agora está passando as imagens aí, né? Quando a gente foi recebido, né? No Rio Grande do Sul, o carinho das pessoas, isso marcou muito a nossa história. Treinando com a Mayra Guiar, hoje é o nosso, é o ídolo aí de muita gente, né? A Mayra, e ver a continuidade, né? do judô gaúcho, né? No seu desenvolvimento. Então, quando parei de competir, continuaram surgindo novos atletas e isso se perpetuar, né? Então, acho que esse é o grande desafio que nós temos aí de manter o judô em alta, né? Bom, inclusive você tem um projeto do João Derli, da Copa João Derli de judô, não é? Já faz 10 anos também.
A Copa João Derli começou em 2007. Eu fui campeão do mundo e campeão dos Jogos Pan-Americanos, né, quando fiz o bicampeonato mundial. Na ocasião tinha o Thiago Camilo, que treinava conosco, o irmão dele, o Francisco Camilo, mais conhecido como Chicão. Então a gente teve a oportunidade de semear, né, um pouco a competição na vida daquelas crianças que não são federados. Até alguns que são federados participam, mas a iniciação à competição, de uma forma, em formato de festival, dando a oportunidade de todas as crianças saírem com a medalha, de sentirem já um pouquinho a sensação da competição, claro, de uma forma bem mais sadia, para que todas as crianças, no mínimo, façam 2 lutas. Então, isso é muito bom. E tu está perto das crianças, das novas gerações, tu já saber aqueles que têm o talento para a competição, os pais estarem integrados. Foi assim também na minha vida. Minha primeira competição foi uma competição em formato de festival, com muitas crianças. E minha mãe não sabia nada de regras. Até quando meu pai chegou, estava no trabalho, chegou atrasado na competição e perguntou como é que ele está indo, né? Ela, não sei, começa a lutar, aí manda separar. Porque eu iniciava a luta, eu derrubava o meu adversário e a luta acabava na hora. Ela não sabia que isso encerrava a luta, sim, né? E aí fui campeão, né, nessa primeira competição em 1988. Isso. Que bacana. Bom, e a Copa, ela vai acontecer quando? Ela é em todo o estado, não é? A gente tem, desde então, né, a gente iniciou primeiro em 2007, passamos em competições só em Porto Alegre. A partir de 2011, nós conseguimos levar a outras cidades, né, no interior do estado. É difícil conciliar a agenda com as competições, com a Copa João Derli. E esse ano nós vamos ter aí diversas cidades aí do estado do Rio Grande do Sul. Muita gente pede para que a gente leve para outras cidades em outros estados. Aí fica bem mais difícil, ainda mais hoje em dia que tem uma agenda muito atarefada. Então, em Porto Alegre nós teremos aí no dia 1º de abril, no dia 9 e no dia 6 de maio. Então, essa programação aí para esses meses aí próximos. E aí, depois a gente vai adequando a agenda para poder fazer nas outras cidades. Já tivemos em Passo Fundo, já tivemos em Bento Gonçalves, já tivemos na Fronteira, já tivemos na Fronteira Oeste, na Fronteira Sul, enfim, nós estamos... e na região metropolitana, claro, né, que... Bom, e agora falando um pouquinho de política também, não é? Você também está trabalhando a questão do esporte como deputado federal. O que me aproximou da política foi a falta de representatividade num segmento que eu acho extremamente importante, né? Eu fui convidado agora até pela ONU, né, no PNUD, a gente discutiu o desenvolvimento humano a partir da atividade física, a partir do esporte. Então, o esporte tem um papel fundamental no meio da sociedade, né, que é a ressocialização, oportunidades de vida, o desenvolvimento motor, aprendizado, né, combate à evasão, né, no estudo, as questões de saúde, que no meu caso, né, eu era asmático e tive a oportunidade de conhecer esse esporte e acabar com a asma. Enfim, além da segurança pública, combate à drogadição. É muito mais barato investir numa criança, na atividade física, num esporte, do que depois tu recuperar lá na frente, sim, seja por estar preso ou livrar das drogas, enfim. Né? Então, é uma preparação para a vida. A Lei de Incentivo ao Esporte, ela foi prorrogada através de uma medida provisória em 2015. Eu fiz uma emenda numa medida provisória, que era o caminho mais rápido que nós tínhamos para prorrogar ela, porque ela tinha vigência até dezembro de 2015. Conseguimos prorrogar a Lei de Incentivo ao Esporte e ela aporta em torno de 250 milhões ano no esporte brasileiro, tanto na iniciação quanto no alto rendimento. E agora nós estamos tentando o aumento de alíquota. Né? Ela é de 1%. A Lei da Cultura é 4%. Nós queremos chegar a 3%, que tem um decreto presidencial
que tem um teto de 400 milhões. Nós queremos chegar nesses 400 milhões de investimento no esporte. Tá certo. Bom, nosso tempo está terminando. Você gostaria de falar alguma coisa mais rapidinho para encerrar o assunto? Se deixar, a gente vai falando um monte. Ai, nós temos muito assunto ainda pela frente, né? Não, Infelizmente, o tempo é curto. Não, mas é só a importância que tem da lei para poder ajudar o desenvolvimento do esporte brasileiro como um todo, desde a iniciação até o alto rendimento. Então, será uma grande vitória se nós conseguirmos aprovar. Creio que semana que vem a gente possa votar já em plenário. Ok. João Derli, é um prazer imenso em recebê-lo aqui no Plano de Jogo. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigado. Nos próximos dias, o Plano de Jogo fará uma pausa. O programa vai voltar em abril em um novo horário e com novidades. Com certeza vocês vão curtir. Então, um bom final de semana e até lá. Tchau!